Jesus Cristo nos diz conversão, seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Nós somos o programa de Justiça e Paz, que vai ao ar aos domingos, às 20 horas, um pouco antes do programa de Dom Paulo, e vamos também ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã, pelas redes sociais da Comissão Justiça e Paz de Brasília no YouTube, no Facebook, às 11 horas da manhã. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Hoje eu converso com Eduardo Xavier Lemos, que é o presidente da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, e eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz. Eduardo, seja bem-vindo, por favor, cumprimente aos nossos ouvintes. Ana, um prazer estar com você mais uma vez no programa, para cumprimentar todas e todos. Mais uma noite e uma manhã de boa reflexão, e logo mais nosso cardeal vai iluminar todo o nosso povo. Prazer, viu? Obrigada pela sua presença aqui hoje, Eduardo. A gente vai tratar de um tema que está realmente nos jornais essa semana, né? Nessa semana, que é a semana entre o dia 11 de dezembro, né, e o dia 18 de dezembro, quando esse programa vai ao ar, a gente teve vários eventos importantes. No dia 12, que foi segunda-feira, nós tivemos a diplomação oficial do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, como um ato preparatório ao processo da posse efetiva e da transferência da faixa que vai acontecer em 1º de janeiro de 2023, assumindo um novo mandato dentro do regime democrático brasileiro, após as eleições que aconteceram em 2022, e na sequência, na esteira desses acontecimentos, uma série de processos de quebra-quebra, queima de ônibus, queima de veículos, muitas narrativas, uns dizem que não são bolsonaristas, outros dizem que são bolsonaristas, uns dizem que são petistas infiltrados, que são black blocs. Eu acho que a gente tem que superar essas narrativas, essas múltiplas narrativas, para falar um pouco, primeiro, sobre a situação do Advento. Nós estamos no tempo do Advento, os cristãos celebram o Natal nesse momento, o Natal vem se aproximando, o Natal vem chegando com toda a doçura que o Natal traz, com toda a possibilidade de encontro, com a possibilidade de harmonia, com a possibilidade também de você fazer as pazes e refletir sobre os erros do passado. Sejam essas pessoas que estejam nesses erros do passado, né? Seja a discordância de pessoas que ainda estão aqui na Terra ou pessoas que já partiram, existe sempre a possibilidade de você reharmonizar a sua vida e seguir em frente. Dom Paulo fez uma carta aos cristãos de Brasília, da Arquidiocese de Brasília, falando justamente desse período de reencontro. E eu queria conversar um pouco contigo sobre esse período de reencontro, que é o Advento, e a gente daí vai puxando outros assuntos dessas ocorrências dessa semana. Então, por favor, seja bem-vindo, o plano é seu. Então, Ana, você coloca um tema muito importante, um tema que o nosso cardeal nos ilumina, a importância do reencontro, a importância de nos conectarmos com os nossos irmãos, com as nossas famílias, e você coloca também uma importante reflexão, que é superarmos as rivalidades e a eleição. Uma eleição que foi muito dura, um período que dividiu as famílias, por muito tempo tem dividido as famílias, e que a gente tem que entender
que, como muito bem foi percebido ontem à tarde, por grandes autoridades, nosso cardeal estava lá. Existe um presidente eleito, majoritariamente milhões e milhões de pessoas, por uma eleição transparente, e superamos já esse passo de eleição, a diplomação encerra o período eleitoral. Agora é o momento da gente estar dialogando de novo com nossos familiares que se dividiram. Essa eleição não durou só o período pré-eleitoral, ela começa já no janeiro. Algumas pessoas se dividiram já no Natal, ano passado. Então, é importante que a gente encerre esse capítulo, a gente comece a pensar como o próximo ano vem comemorar as festas de final de ano. E, como muito bem o nosso cardeal coloca, é importante reconciliar os laços, é importante perdoar, né, as dores e superar, né? Superar para que a gente possa ter um país, um país mais tranquilo, um país que possa se desenvolver naquilo que é importante nesse momento, que é a questão econômica, o trabalho, muitas pessoas empobrecidas, muitas pessoas passando fome. Então, são questões que o nosso cardeal se preocupa muito e que nós também, como comissão, tocamos muito a isso. E só com a conciliação, só com superando essa rixa eleitoral, que a gente pode ir adiante. Então, mais ou É, menos isso. eu acho interessante a gente comentar sobre isso, Eduardo, porque quando a gente está distraído nesse processo de fazer uma reação a esses grupos que estão agindo de maneira violenta ou que estão promovendo a algazarra, o quebra-quebra, primeiro pensar a legitimidade assim de pleito, né? Que se você for pensar, gente, o que eles estão querendo é a anulação de um processo legítimo, um processo que foi atestado como sendo um processo probo, um processo correto, e eles estão querendo a anulação do pleito eleitoral porque eles são contrários a esse resultado. Se o resultado tivesse sido diverso, eles teriam apoiado o pleito eleitoral. Então, até onde, né, vamos dizer assim, seria motivo para quebrar tudo. Isso também é uma outra coisa que é importante a gente pensar, é que até onde vão as consequências desses atos, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um histórico de, sistematicamente, a gente ser um país do deixa disso, né? As pessoas promovem os atos mais tresloucados, os atos mais extremados, e não são processadas, não sofrem punições, tem sempre uma turma que defende a anistia. Isso aconteceu, por exemplo, no processo de regime de exceção, né, da ditadura civil-militar, e no final da ditadura civil-militar foi feito um acordo social, eu colocaria esse acordo social entre aspas, né, recentemente teve um filme do Darín, em 1985, que mostra justamente na Argentina o processo de julgamento dos principais mandantes, generais, que lideraram a ditadura na Argentina e que foram julgados por crimes contra a humanidade, especialmente, pelas atrocidades cometidas pelo regime de sequestro de pessoas pelo Estado, de sumiço dessas pessoas, né, o desaparecimento forçado dessas pessoas. E no Brasil, a gente não passou por um processo semelhante, e de alguma maneira isso cria uma continuidade de uma situação que se gera à margem da legalidade, né? Porque existe uma regra do jogo, aí você joga fora da regra do jogo e mesmo assim você não sofre nenhuma consequência. E talvez isso incentive esses processos, né? É interessante também pensar que existe um espelhamento com técnicas utilizadas em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2020, a invasão do Capitólio. Só que nos Estados Unidos todo mundo realmente foi sendo procurado pela polícia, ouvido, detido, e já vários foram julgados
responsáveis por esses crimes cometidos e vão passar alguns deles o resto da vida na prisão, porque foi considerado um atentado, né, à própria nação norte-americana. Então, assim, eu soube que você está aí para sair uma coluna sua sobre um tema parecido. Eu quero ouvir de você qual é a expectativa de vários juristas que estão discutindo isso e como se percebe esse processo de transição democrática nesse contexto de não anistia a esses atos que são criminosos. Você coloca muito bem, Ana, tanto na primeira reflexão quanto agora, a gente tem que pontuar que as rivalidades políticas, a disputa eleitoral, ela faz parte do processo democrático. Isso é normal. Todos nós sempre tivemos, vamos ter posições políticas, vamos participar de eleições de 2 em 2 anos, salvo em regime de exceção, que a gente nunca mais quer que aconteça. E isso é normal. Algumas pessoas são partidarizadas, outras não são. Algumas se engajam mais no período eleitoral, outras não gostam muito disso. Mas é importante respeitar. Diferente são os crimes cometidos por pessoas que dizem que estão apoiando uma pessoa ou outra, mas que, na verdade, são delinquentes. Nada justifica destruir a nossa capital, uma cidade que é tombada, é um patrimônio da humanidade, e transformar ela num caos. A nossa catedral quase foi destruída por delinquentes. Então, estava vendo um jornalista importante mencionando que foi uma prática muito parecida com as organizações criminosas mais pesadas que todos os ministros da Justiça, toda a segurança pública do país vem compelindo, e, enfim, elas são especializadas no tráfico internacional de droga. E quando elas estão satisfeitas com a prisão de alguma liderança, elas costumam colocar fogo em ônibus, aterrorizar a população, destruir prédios públicos. Então, a gente tem que separar muito o que é a grande imensidão da população, que tem posições políticas, que tem até insatisfação com o pleito, quer dizer, não gostou que foi vitorioso o presidente que está para assumir, mas na insatisfação se prepara para o pleito daqui a 4 anos e é assim, faz parte da democracia desse jeito. Assim como pode ter ficado satisfeito e insatisfeito com o governador, com o deputado que foi eleito, uma deputada. Bom, esse é um ponto. Agora, essa delinquência, para que a gente possa ter uma reconciliação com as nossas famílias, que a gente possa ter um país democrático, assim como qualquer organização criminosa, assim como qualquer delinquência, ela tem que ser severamente punida. E você coloca o exemplo dos Estados Unidos como um exemplo perfeito. O Capitólio, assim como a nossa catedral, assim como o Ministério da Justiça, assim como toda a esplanada ali simbolizada, né, são prédios importantes, públicos, ou representantes de entidades como a nossa própria Igreja Católica, que não podem ser atacadas por qualquer insatisfação de delinquentes insurgentes. Eu não coloco, eu tenho uma expressão que eu vejo às vezes mal colocada como manifestantes. O manifestante ele está insatisfeito com algum direito que foi tocado. Insurgentes, rebeldes, delinquentes não manifestam. Eles tocam fogo em ônibus e eles aterrorizam a população. E aí eu venho fechando aqui para a gente seguir a reflexão que você menciona um ponto que é o que a gente está debatendo na coluna sobre ainda não explicitado, mas no sussurro da nossa capital, as propostas de colocar a sujeira para baixo do tapete, né, que no passado se chamou de anistia, mas que, na verdade, também é o que trouxe uma série de problemas que a gente tem hoje. Muitas pessoas entendem que podem questionar o Estado Democrático de Direito, que podem desrespeitar a Constituição, que podem insuflar delinquentes, exatamente porque, em determinado momento,
essas pessoas que cometeram delitos não foram punidas. Independente do cargo que elas têm, qualquer delinquente tem que ser punido. Quanto a esse ponto, a sujeira para baixo do tapete, ela jamais pode ser colocada, porque daqui a pouco você tem mais sujeira do que casa. E o tapete ah, virou um morro tapado, que você não consegue mais entrar na sua casa. Então, desse jeito, não tem como fazer anistia para delinquente. Se em determinado momento histórico fez sentido, eu confesso que eu não vivi, não era nascido, estava nascendo. Para minha geração, para mesmo a sua, nós não vamos pagar esses erros, ou os erros futuros de um soterramento de violência. Para a nossa geração, esse mundo que a gente quer propor é um mundo de paz, um mundo de famílias reconciliadas, é um mundo onde o Estado democrático de direito vigore. E para isso, quem comete crime, quem quer destruir a nossa capital, tem que ser preso, tem que ser punido e tem que tomar pena máxima. Na verdade, é aplicar a legislação, né? A legislação, ela existe, ela está aí, a gente não está falando nada de uma perseguição, de fato, a gente está falando que, por que aquela pessoa que comete o crime, vamos dizer, um crime comum, teria que ter um tratamento diferenciado em relação a essa que comete um crime de cunho político, né? Acho que também o Brasil, quando passa pela saída do regime de exceção, de alguma forma as feridas não foram fechadas, né? Porque você tem ali a situação que não veio à luz os fatos concretos, e a gente sabe que nesses últimos anos, principalmente na primeira década de 2000, tiveram as comissões da verdade, que buscaram resgatar a história e a verdade de fato em relação a essas pessoas que foram desaparecidos políticos, né? Ou então tiveram suas certidões de óbito, como Vladimir Herzog, que foram certidões falsificadas, certidões que não refletiam a verdade dos fatos. Então, nós tivemos muitas pessoas que inspiraram o regime democrático e a existência de direitos plenos, que depois vieram a ser traduzidos na Constituição, que infelizmente viraram mártires desse processo, né? E com a anistia, de alguma maneira, você não traz essa verdade à luz. Você faz um deixa disso, você faz uma emenda a essa história como se fosse um capítulo lacrado da história brasileira. Eu, sinceramente, acho que esses atos que aconteceram ontem são pontuais. A gente está gravando esse programa na quarta-feira, ou perdão, na terça-feira, dia 13 de dezembro. Eu acho que eles são bem pontuais. Acho que também a pessoa que originou essa onda de violência, a prisão de um cacique, que é um cacique que tem passagem por tráfico de drogas, que está sendo imputado a ele ser dono de um prostíbulo, ao mesmo tempo ser pastor. Então, assim, é uma pessoa que tem envolvimento com ilícitos. Isso fica bastante evidente dos processos, das notícias que vão chegando. Eu acho que são minorias. Acho que as pessoas que estão lá na frente dos quartéis, elas são dignas de respeito, de solidariedade, ainda que estejam sendo aplicadas as técnicas para que elas acreditem só naquilo que recebem pelo WhatsApp. Eu acho um pouco triste também, mas assim, a gente pode falar sobre isso em outro momento. Que ficam esperando, em 72 horas o presidente Bolsonaro vai agir, e passam 72 horas e nada acontece. Então, isso é um demonstrativo claro de que vem se buscando uma tentativa de uma bala de prata, de uma situação que desencadeie uma reação de maior proporção, de massa, mas eu acho que a grande maioria dos brasileiros, a essa altura, já aceita plenamente o resultado das eleições. Entendeu de uma forma assim, quer superar esse período de desavença, é isso que eu acho que é importante, né? Eu acho que as pessoas vão se descolando daqueles discursos pré-formatados e vão querendo buscar mais, o quê? Eu quero a reconciliação com os meus, eu não quero ficar discutindo, eu não quero ficar brigando, eu quero construir um Brasil, porque, na verdade, esse ponto é que eu acho que é o fundamental.
esse tipo de ação drena a energia que a gente tem para estar discutindo o que é realmente problema no Brasil, que é a desigualdade social, que é muito intensa, é o combate à fome. Aliás, a gente podia também falar um pouquinho no final do nosso programa sobre as ações de Natal que estão acontecendo junto à Cáritas de Brasília, junto às pastorais, inclusive a pastoral carcerária, então a pastoral do menor, a pastoral do povo de rua. Então a gente poderia falar também um pouco dessas iniciativas que agora eu acho que deveria ser mais o foco da gente estar procurando soluções, né? Existem pessoas precisando de ajuda, e o cristão, ele deve ajudar, né? Seguir o exemplo do bom samaritano, seguir o próprio exemplo de Dom Paulo, que foi até o buraco do tatu. Dom Paulo deu um relato, fez um relato para a gente na nossa conversa de Justiça e Paz, agora de dezembro, que nós vamos reexibir na Rádio Nova Aliança nos próximos 2 domingos. Vai ser bonito, né? A gente dividiu o programa em 2, a conversa de Justiça e Paz, e ele fez um relato sobre o que é o buraco do tatu, das pessoas com as necessidades mais diversas, mais profundas, com as necessidades que tiram até a dignidade mesmo daquele indivíduo, né? Descaracterizam, desumanizam essa pessoa. Então, a gente poderia estar gastando essa energia fazendo ações de boa vontade, fazendo trabalhos voluntários, ajudando a quem realmente precisa, os nossos irmãos venezuelanos, porque Brasília recebeu muitos venezuelanos também. Então, tentar justamente esses caminhos de auxílio ao próximo como uma solução para deixar de lado esse egoísmo, tirar o escorpião do bolso, né? Porque coloca o escorpião no bolso, o bolso não ajuda. Então, também precisa de recurso financeiro. Além de mãos de trabalho, precisa também de recurso financeiro. O pessoal da Pastoral do Povo de Rua sempre monta os kits de Natal, que são kits de higiene, para dar uma condição de vida um pouquinho mais digna, um pouquinho melhor para as pessoas que estão em situação de rua. E acho que a gente tem que superar essa falsa dicotomia. Eu falo que é uma falsa dicotomia. Todos nós queremos um Brasil melhor. Todos nós queremos um Brasil de paz. Todos nós queremos um Brasil onde a lei seja válida para todos. Então, assim, marchar em frente é um novo caminho. Todos nós queremos um Brasil sem fome, um Brasil com fartura, abundância para todos. A gente tem mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam, e acho que essa é uma mensagem importante. Você tem toda a razão. Importante que a gente tem que pensar para os próximos passos. O Brasil precisa de trabalho, as pessoas têm que trabalhar. Não tem como ficar à base de sol e de chuva, clamando por um artigo da Constituição que não existe. Isso é importante mencionar. O que é uma discussão jurídica sólida, concreta na democracia? É aquela que tem a racionalidade mínima que pode ser argumentada. É isso que a gente pode debater e sustentar. Então, quando a gente pede que as forças que prestam a defesa da soberania externa intervenham no processo democrático, na verdade, a gente está pedindo um golpe de Estado. O golpe de Estado é regime de exceção, não é democracia. Isso é importante pontuar. E o que a gente tem que se preocupar como cidadão nesse momento? Todos nós, todas nós. Com essas pessoas que você mencionou, as pessoas que precisam muito, pessoas que estão no buraco do tatu, as pessoas que estão passando necessidade. Se tem pessoas que têm tempo para ficar clamando por golpe de Estado, talvez seja melhor passar o tempo clamando e ajudando o próximo necessitado. Porque o Brasil, economicamente, passando por uma crise, precisa de trabalho, precisa de que a economia gire, que as pessoas se dediquem ao próprio Brasil e não a destruir o Brasil. Então, eu acredito também, como você coloca, que todos e todas querem um Brasil melhor.
E esse Brasil melhor não pode ser em cima de um discurso vazio de um estado de exceção, remetendo a deuses que são responsáveis pela defesa externa, como se fossem superiores aos demais para tutelar alguém. Na verdade, para a defesa externa da soberania, são deuses mesmo, são pessoas plenamente aptas para defender o Estado brasileiro. Agora, para a defesa da democracia, os brasileiros são plenamente aptos com seu voto para administrar o seu próprio país. Isso é importante colocar, nós não precisamos remeter a ninguém para nos tutelar. Quanto a esse ponto, é importante, então, que a gente se dedique ao país que a gente quer, à economia que a gente precisa e às pessoas que estão já há algum tempo abandonadas nesse país. Muito se falou que essas pessoas poderiam procurar auxílios. São pessoas que são semi-analfabetas ou não alfabetizadas, pessoas que não têm acesso ou têm o difícil acesso às redes de internet, aos cadastros para os auxílios. É preciso chegar a elas, como o nosso cardeal fez. O grau de desumanidade era tão grande que remetia a responsabilidade da procura do alimento e do sustento à pessoa que está numa situação de hipervulnerabilidade. Por isso o ato do nosso cardeal é tão bonito. Perceber que o vulnerável está numa situação de extrema carência e ir ao encontro, abraçar. E aí ensina lideranças que responsabilizavam os pobres pela pobreza, os miseráveis pela miséria, como se eles tivessem possibilidade de abrir o celular, digitar no Google, procurar um auxílio e ter uma conta bancária para cair R$ 600. Não é isso. Nosso cardeal nos ensina, e a gente tem que ir atrás do próximo, porque o próximo está numa situação muito difícil e a gente precisa ter um país melhor. E não é na rua clamando para figuras idolátricas que a gente vai conseguir isso. É abraçando quem precisa mesmo. Então, nesse contexto, Eduardo, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. O nosso programa passa muito rápido. Então, nesse contexto, do final do nosso programa, aqui na Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, eu gostaria de deixar os endereços para a entrega da Cáritas, tá? Na Paróquia Bom Jesus, da 601 Sul, a Paróquia São Pedro de Alcântara, na Secretaria, na QI 7/9 do Lago Sul, e também a gente tem ainda, lá em São Sebastião, o processo de auxílio direto da Cáritas, se alguém tiver interesse em ajudar. Se você tiver interesse em ajudar também através do Fala Brasília, a gente tem o programa Partilha Brasília, que é o programa, vamos dizer assim, lançado por Dom Paulo nesse último semestre, que é liderado pelo pessoal da paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá do final da Asa Sul. Então, lá na 616 Sul, tem esse projeto também, que acolhe, recebe doações, e pode ser também através dos seus grupos paroquiais, porque os grupos paroquiais, na sua paróquia de origem, estão se organizando, sempre se organizam para fazer esse momento de reencontro daqueles que mais necessitam com a igreja. A Pastoral do Povo de Rua, que está ali justamente na Arquidiocese de Brasília, junto ali da Catedral, a própria Comissão Justiça e Paz, se você precisar de encontrar qualquer um desses órgãos da igreja, de leigos e leigas que apoiam os projetos sociais, entre em contato com a gente através do nosso site. Nosso site é comissãojusticaepasdf.org.br, comissãojusticaepasdf.org.br. Lá tem os nossos telefones para quem quiser ajudar e buscar também trabalhar
por esse processo de reumanização das pessoas. Eduardo, sua mensagem final, por favor. A mensagem é reforçar é, essa solidariedade a todas e todos que precisam, esse papel que a nossa igreja sempre teve, é, de papel da caridade, né, do amor, da solidariedade, que Cristo nos ensinou e a nossa igreja sempre veio construindo, reforçando, e que é muito nesses momentos, né, momentos onde a gente está, onde a gente se encontra, se reencontra com a família, como período do Natal, a gente reforça, né? A gente reforça a caridade. Então, muito importante o papel da Caritas, o papel das pastorais, que nós temos inclusive membros e membros que fazem parte das redes das pastorais. E então é isso que nós temos que nos preocupar nesse momento. No país que a gente quer construir, o papel que a nossa igreja é fundamental dentro da sociedade civil organizada, papel de construção de um mundo melhor, sempre fez e sempre fará. Quando a gente fala, a nossa comissão sempre falou muito do papel da política, do papel da polis, de debater a cidade, e nunca foi um debate de politização ou partidarização. Sempre foi esse papel da caridade, do cuidado, do amor ao próximo, de cuidar da cidade. E é isso que a gente está propondo mais uma vez. Acabar com a violência, punir quem tem que ser punido, não ao golpe de Estado, e cuidar de quem precisa, responsabilizando quem não quer que isso seja feito, porque a gente precisa de paz. E aí vamos trabalhar, vamos cuidar, quer dizer, tem muita gente precisando, nosso cardeal nos ensinou muito bem, esse programa Partilha Brasília é maravilhoso, então muitas coisas acontecendo e tem muita coisa bonita para a gente se envolver. Não temos tempo para perder com violência. Na verdade, nunca tivemos tempo para perder com violência. E se tem alguém cometendo violência, nós temos que dar um basta nessa responsabilidade também. Dizer para o policial, olha, faça seu papel, eu te apoio, porque eu preciso dormir em paz, e tem muita gente que não está conseguindo dormir por frio e por fora. É isso, Ana, muito obrigado. Obrigada, Eduardo, por essa participação maravilhosa nesse programa. Esse é o nosso programa de Justiça e Paz, na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Vocês ficam agora com o Evangelho comentado por Simone Furquim, que sempre colabora aqui com o nosso programa, trazendo reflexões maravilhosas e aplicando o Evangelho à nossa vida diária. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, vice-presidente da Comissão Justiça e Paz, e hoje eu estive com o Eduardo Xavier Lemos, o nosso presidente da Comissão Justiça e Paz. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua atenção. Nos vemos em qualquer horário nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Sua despedida, Eduardo. Eu queria desejar a todos um Feliz Natal, uma boa virada, né? Acredito que não tenha mais uma conversa com o nosso público. Queria agradecer a você por esse ano de trabalho, foi um ano difícil, e agradecer ao nosso cardeal, vai ser um prazer ouvi-lo logo mais, e agradecer a ele pela excelente conversa que nós tivemos nesse mês. Um Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. Até logo, gente! Olá, ouvintes! A leitura de hoje é Mateus capítulo 1, de 1 a 17, que trata sobre a origem de Jesus Cristo. Quem foram os antepassados de Jesus? Aqui eu proponho olhar este texto na ótica das mulheres para destacarmos, nesta origem, 4 avós de Jesus.
mulheres que não foram nada ortodoxas. Precisamos fazer como o Evangelho de Mateus, precisamos resgatar o valor dessas mulheres. Tamar era estrangeira, era cananeia. Ela foi rejeitada pelos filhos de Judá. E naquele tempo, a mulher viúva e sem filhos estava fadada à miséria, à fome, perdia tudo. Para garantir seu direito prescrito pela lei de Deus, conforme o livro Deuteronômio, no capítulo 25, ela precisou agir de forma nada convencional ou ortodoxa para garantir a sua justiça. Tamar se passou por prostituta para ter um filho com seu sogro Judá. Esta criança vai herdar o nome do falecido e vai manter os bens da família. Judá reconhece na ação de Tamar a prescrição da lei divina e diz que ela foi mais justa do que todos. Leiam toda a história no capítulo 38 do livro do Gênesis. Outra avó de Jesus é Raabe, também estrangeira cananeia, prostituta e marginalizada. Ela torna-se modelo de fé, de coragem, acolhimento e hospitalidade. Ela desobedece à ordem do rei de Jericó e professa a fé em Deus, Deus Javé, pois acredita no seu projeto de vida. Raabe salva o povo de Deus desde a sua entrada na terra prometida. Leiam Josué no capítulo 2. Temos Ruth também na genealogia de Jesus. Ruth é estrangeira, é moabita, e ao professar a fé no Deus de sua sogra Noemi, ela assume o projeto de Deus, que é projeto de justiça, de resgate da terra, dos pobres que estavam perdendo suas terras. Como Tamar, Ruth garante a terra e o nome para Noemi ao se casar com um parente mais próximo, que é o Boaz, como garante a lei de Deus também no livro Deuteronômio, capítulo 25. Ruth é modelo de fé no projeto de Deus. Temos, por último, Betsabeia, citada na genealogia de Jesus, também é estrangeira. Betsabeia foi vítima de violência por estupro pelas mãos do próprio rei Davi. Foi vítima por perder o amor da sua vida, seu esposo, que foi assassinado pelo rei Davi. Naquele tempo, uma mulher viúva deve ter novo casamento, senão cai na marginalização. Ao casar com o rei, ela garante sua vida com dignidade e dignidade para seu filho. Os pecados de Davi foram denunciados pelo profeta Natã na sua parábola, lá no 2 Samuel, no capítulo 12. Ao mesmo tempo que Natã desmascarou o rei, inocentou Betsabeia. Retratou Betsabeia como a ovelha do pobre que foi tomada sem escrúpulo e servida como jantar. A genealogia de Jesus, na ótica das mulheres, abre nossos olhos para enxergar o projeto de Deus para nós. Todas essas mulheres fortes que antes eram marginalizadas pela sociedade foram resgatadas e justiçadas pela história bíblica. Ao ser inserida na genealogia de Jesus, demonstra seu reconhecimento e o projeto de Deus, que é de promover dignidade de vida para as pessoas, pois todos nós somos filhos do Criador. E o menino Jesus aprendeu sobre essas virtudes com essas avós e com a sua mãe Maria de Nazaré. Que neste período do Advento possamos também aprender com essas mulheres fortes, avós do menino Deus, a virtude da fé, da coragem para promover vida justa para todos, sobretudo os mais vulneráveis de nossa sociedade, os marginalizados.